Boa tarde, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe a sua vida nesta tarde e noite. E queremos então já fazer o convite a você para então se preparar para esse momento do estudo dominical desta tarde e noite. E queremos então convocar você a meditar conosco na palavra de Deus, num texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 20. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 20. Nós vamos ler então até o versículo 27. E o tema então do nosso estudo dessa tarde e noite é: o que pode dar esperança? Então nós vamos ver aqui, baseado nesse texto, aquilo que pode trazer esperança ao nosso coração diante de aflições, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas. E então vamos encontrar refrigério para a nossa vida, para a nossa alma, assim na palavra de Deus. Então convido a todos nesse momento que possam inclinar suas cabeças e nos dirigir a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, queremos te suplicar a tua graça, suplicar, Pai amado, a tua misericórdia, o teu perdão, suplicar, Senhor Deus, o teu cuidado em nossas vidas, mas principalmente que o teu Santo Espírito, Pai amado, nos conduza nesse momento agora. Que o teu Santo Espírito, Pai amado, possa nos ajudar a entendermos a tua palavra, a darmos a atenção necessária a ela, e assim, Pai amado, possamos desfrutar e saborear das preciosidades da tua palavra. Mas também, Senhor Deus, nos ajuda a colocarmos em prática aquilo que iremos ouvir. Nos abençoa, Senhor Deus, refrigera a nossa alma com a tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e te agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então vamos ler o nosso texto, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo pôs sobre ele. E eu quero fechar aqui no 29, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então nós estamos aqui narrando um momento sombrio na vida de Jeremias. Momento então que as esperanças de Jeremias estavam chegando ao fim. Ele vê então Deus agindo contra o povo no tempo do julgamento do Senhor, aquela nação, e ele vê então que naquele momento Deus coloca sobre o povo toda a sua justiça e a sua ira santa, assim como ele tinha profetizado. Jeremias então começa a ver a situação do povo, vê o sinal de completa devastação, vê como as coisas estavam indo
de mal a pior, via que aquele povo era um povo que era abençoado por Deus enquanto estava fazendo o que agradava a Deus, seguindo a sua palavra, obedecendo, tendo Deus como seu único Deus. Mas Jeremias, então, nesse momento, ele vê de forma muito clara que naquele momento a justiça de Deus estava sendo aplicada. E ele vê a situação do povo passando necessidade, fome, morte, uma desgraça, a cidade completamente sitiada, ninguém poderia sair e ninguém poderia entrar. E aí então ele começa a olhar esse cenário, diz no versículo 19, na sua oração, que ele pede para que o Senhor lembre da aflição dele, do pranto dele. Ele vê que está numa situação de morte, né, do absinto e do veneno, e ele começa a recordar disso, e o que é que acontece? A alma dele começa a se abater, a alma dele então começa a desfalecer. Diz aqui que ele vai perdendo a vontade de viver. Esta é a situação então de Jeremias. Jeremias então está vivendo num local de destruição de Jerusalém. O capítulo 3 vai mencionar que ele vê o furor de Deus e a aflição do povo também. Jeremias está sofrendo juntamente com o povo, e ele vê que o povo está nessa situação e ele também nessa amargura. E ao ponto dele dizer que já está, então, sem vontade de viver. As aflições e o pranto dele estava abatendo a sua alma. Mas existe algo aqui interessante. E é aqui que nós vamos ver como nós podemos, através do nosso texto hoje, trazer à memória 3 atributos de Deus que pode nos ajudar diante dos momentos de grande aflição, que vai nos ajudar a manter uma perspectiva firme no Senhor e que vai nos ajudar a passar por qualquer aflição em nossa vida. E que esses três atributos de Deus possam estar firmados no seu coração. Então, se por acaso, neste momento, nesse dia, ou se durante alguns dias, alguns meses, você tem sofrido alguma aflição na sua vida, você tem passado por momentos de profunda dor, seja qual for, um problema familiar, um problema conjugal, um problema na saúde, um problema financeiro, problemas de relacionamento, problemas emocionais, seja ele qual for, o que estiver lhe afligindo, que estiver tirando as suas forças, estiver tirando de você inclusive a alegria, a vontade de viver, se tua alma está ficando abatida, então que você possa nesse momento lembrar de coisas que vai te dar esperança. E a primeira delas está aqui no nosso texto. Ele diz no versículo 21, diante da sua aflição, ele diz: eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança nesta vida. Eu quero lembrar, eu quero trazer à memória coisas que me dão esperança. Então a primeira lição que nós podemos aprender aqui é: não adianta ficar trazendo à memória o seu sofrimento. Por mais que ele esteja à sua frente, por mais que ele esteja se apresentando dia a dia, não coloque esse sofrimento na sua mente. Não fique dando atenção demais ao seu problema. E faça assim como o profeta Jeremias fez, que ele quer colocar na sua mente aquilo que lhe dá esperança. Então ele começa aqui
no versículo 22, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, meus amados, primeiro atributo de Deus que você deve colocar na sua mente, mesmo diante das aflições da sua vida, é que as misericórdias do Senhor renova-se cada manhã. Jonathan Edwards, no livro Pecadores na Mão de um Deus Irado, ele diz que se não fosse a mão estendida de Deus, nós, pecadores, seríamos fulminados imediatamente. Nós não teríamos chance alguma. Na visão de Jonathan Edwards, ele diz que nós não merecemos nada além de sofrimento. Nós não merecemos nada além de morrer por causa dos nossos pecados. A própria palavra de Deus diz que a morte é o salário daqueles que vivem no pecado. A morte é o pagamento justo a um Deus santo. Mas Deus refreia o seu juízo. Deus refreia a sua ira dia após dia. Ele tira da nossa vida justamente aquilo que nós merecemos. Além de Deus refrear o seu juízo, Ele ainda permite que nós, pecadores, apesar de sermos regenerados, mas nascemos no pecado, vivemos num mundo que está depravado por causa do pecado, contaminado pelo pecado. Ele nos permite, dia após dia, desfrutarmos das suas maravilhas, como o sol que nasce a cada manhã. Nós podemos ver todos os dias que as misericórdias do Senhor são renovadas. Nós podemos ver, contemplar a obra maravilhosa da criação de Deus. Nós podemos desfrutar de tudo isso. E só nós podemos desfrutar disso por causa das misericórdias do Senhor. Nós desfrutamos do dia, do sol, da vida, do alimento, da comunhão das pessoas que amamos, por causa das misericórdias do Senhor, porque elas se renovam. Nós nos desfrutamos disso não é porque somos bons, não é porque merecemos, porque temos o direito de desfrutarmos das coisas boas que o mundo nos dá. O único motivo que temos para desfrutar é simplesmente por causa da misericórdia de Deus. Ele ergue-se todas as manhãs. E todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. E como o texto diz, elas não têm fim. As misericórdias do Senhor não se acabam. Para aqueles que ainda não experimentaram o novo nascimento, existe um alerta a mais. Porque você está sofrendo um grande risco de provarem ainda, no final de suas vidas, a ira de Deus. Mesmo Ele lhe permitindo provar as suas misericórdias todos os dias, Ele está te dando a chance todos os dias de se arrepender dos teus pecados. Porque vai chegar um dia que a conta vai ter que ser paga. Então aproveita todos os dias a oportunidade que Deus te dá, através da sua misericórdia. Se arrepende dos teus pecados, te coloca diante da cruz de Cristo, se prostra diante do teu Senhor e Salvador e recebe o dom da salvação. Desfruta da prova de amor de Deus ao homem. E mesmo nos dias difíceis deste mundo, você tem esse benefício de ter a certeza da vida eterna. Deus só não nos castiga
conforme merecemos todos os dias, por causa das suas misericórdias. É por causa das misericórdias de Deus que nós temos os nossos pecados perdoados em Cristo. É por causa das misericórdias de Deus que você tem a condição de ter a salvação. É por causa das misericórdias de Deus que nós temos a oportunidade de termos a vida eterna. Então, meu amado, se você está neste momento passando por aflições na sua vida, mas mesmo assim você ainda não entregou sua vida aos pés da cruz, reconhecendo os seus pecados, eu quero dizer para você que vai chegar um dia em que a ira de Deus vai ter que ser colocada diante dos seus pecados. E aí nesse momento você vai precisar relembrar das oportunidades que você teve de aproveitar as misericórdias de Deus. E você vai passar toda a eternidade. Pela manhã o Senhor te dá a vida. Pela manhã o Senhor te presenteia com o sol, com o alimento, com as maravilhas. Melhorou agora? Melhorou, meus amados? Digam aí alguma coisa, se estiver ok. Melhorou ou não? Voltou? Se estiver ok, confirme aí se está ok. Pronto. Pronto. Então vou voltar um pouquinho aqui, para quem perdeu um pouco, né, na hora que travou. Ok, meus amados? Vamos continuar. Então, voltando, eu quero dizer a você que não tem Cristo como seu Salvador, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e todos os dias você tem a oportunidade de reconhecer os seus pecados, de então ser uma nova criatura, de ter a vida eterna com Cristo, mesmo diante das suas aflições. Deus te garante, através da sua misericórdia, a possibilidade do perdão dos seus pecados. Então não desperdice essa oportunidade. E para você que já é salvo em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que não fique guardando na sua mente os seus problemas, as suas aflições, as suas lutas. Não fique guardando pela manhã. A primeira coisa que você deve trazer à sua memória é as misericórdias do Senhor e não os seus problemas. É acordar pela manhã, como diz Paulo César, do Grupo Logos, acordar bem cedo e ver o dia nascer, o mato molhado, anunciando o cuidado do Senhor. É isso que vai nos dar esperança. Quando acordarmos pela manhã, olharmos e lembrarmos: Senhor, tua misericórdia não tem fim, Senhor. O Senhor me dando mais um dia. Eu sei que vou enfrentar lutas, mas a tua misericórdia está na minha porta batendo, e eu quero olhar, ver o mato molhado anunciando o teu cuidado, ver as aves do céu e ver que o Senhor cuida de cada uma delas. Saber que ao olhar para o sol, para as nuvens, o Senhor tem um controle total de tudo, e tem um controle da minha vida. O Senhor sabe o nome de todas as estrelas, e o Senhor me conhece muito bem. Então isso deve encher o seu coração. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor é que não permite que nós não sejamos consumidos nas nossas aflições, como diz aqui Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque se eu trouxer à memória aquilo que me aflige, eu perco a vontade de viver. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e não me consomem. Então, meus amados, ao acordar bem cedo,
Não pensem nos seus problemas. Comece o dia louvando a Deus, porque a misericórdia dele se renovou. Traga à memória de você a verdade de que Deus é misericordioso. Traga a verdade da memória de você, assim como Jeremias, que nós não estamos vivendo ao léu, à toa, alheio, mas que temos um Deus misericordioso que está olhando para nós todos os dias. E que todos os dias Ele nos permite desfrutarmos das suas maravilhas. Todos os dias Ele nos permite vivermos dentro daquilo que Ele preparou para nós. E que não adianta, não convém, não tem sentido ficarmos vivendo o nosso sofrimento dia após dia. Então vamos fazer como Jeremias. Traga à memória o primeiro atributo de Deus todos os dias de manhã, que é a sua misericórdia. O segundo atributo de Deus que você deve trazer na sua mente, diante dos momentos de aflição, para lhe dar esperança, é que Deus é fiel. No versículo 23, na parte B, ele diz: grande é a tua fidelidade. Meus amados, Deus é fiel aos planos dele em nossa vida. Quando ele nos chama para sermos o seu povo, quando ele nos chama para fazermos parte da família dele, quando ele nos chama e nos salva e nos resgata, quando ele nos chama para servir, para sermos servos de Deus, ele vai nos suprir em tudo aquilo que nós necessitamos. Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele vai cumprir toda a sua palavra e tudo aquilo que ela diz. E nós podemos descansar nisso. Se você foi chamado para servir na sua igreja, sirva, confie nele. Ele vai lhe capacitar para isso. Deus vai lhe capacitar mediante o seu espírito. Se Deus lhe chamou para ser mãe, para ser pai, seja confiando que Deus vai suprir tudo que você precisa. Ele vai lhe ajudar na criação dos seus filhos. Ele vai querer que você sempre coloque Ele no centro da sua vida. Deus é fiel para nos guardar. Nós vimos isso em Salmo 121. Ele vai guardar a nossa alma. Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. Ele vai nos livrar. O mal não vai mais nos atingir. O pecado não pode mais nos condenar. E Ele é fiel. E quando Ele diz isso, Ele vai cumprir isso. Nós não podemos mais ser condenados, porque Cristo pagou o preço. Timóteo diz que Paulo vai dizer a Timóteo que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Quantas vezes eu e você vacilamos na nossa fé? Quantas vezes fomos infiéis à sua palavra, desobedecemos a sua vontade, desobedecemos o Senhor, mas Ele permanece fiel, e Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Existem 3 versículos que são importantíssimos para entendermos a fidelidade de Deus em nossa vida. Em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Grave isso. Nesse momento da sua aflição, da sua dor, grave isso na sua vida. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, meus amados, Ele é fiel. Ele não vai nos abandonar diante das nossas dificuldades.
nos momentos de dificuldade Ele vai estar conosco. Tem um poema, né, que fala Pegadas na Areia, não sei se vocês conhecem, e ele vai narrar que durante a sua vida ele via sempre 2 pares de pegadas. Mas ele notava então que em alguns momentos da vida ele via que nos momentos mais difíceis só existia um par de pegada. Então ele pergunta para Deus, né? Senhor, o Senhor disse que sempre estaria comigo, e eu vi em vários momentos da minha vida os 2 pares de pegada. Eu percebi na areia que o Senhor estava comigo. Mas nos momentos mais difíceis, o Senhor me deixou só. Eu vi então só um par de pegadas. O Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis, Senhor. E quando passava os momentos difíceis, então eu via novamente os 2 pares de pegadas. E aí então dentro da poesia ele responde, o Senhor responde a essa pessoa dizendo: olha, meu filho, realmente nos momentos mais difíceis da vida você viu só um par de pegada. É porque nestes momentos eu te colocava nos meus braços e te levava. Então, meus amados, aqui a palavra de Deus diz que de maneira alguma Ele nos deixará. De maneira alguma Ele vai nos abandonar. E nós podemos afirmar com toda convicção: o Senhor é o nosso auxílio, eu não preciso ter medo. Então, diante das nossas aflições, confie na fidelidade de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o versículo mais distorcido da palavra de Deus, que diz Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E aqui então é uma certeza para a nossa vida, de que nós iremos suportar qualquer coisa em nossa vida. Não é que eu posso fazer qualquer coisa, que eu posso atingir os meus planos, os meus alvos, porque Deus vai me capacitar para chegar onde eu quero. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que Deus vai nos dar força para passarmos por momentos bons e por momentos difíceis. O Senhor vai então nos manter diante de qualquer situação. Nas adversidades da vida Ele vai estar conosco. Então podemos confiar, porque Ele é fiel e vai estar conosco. E em Romanos capítulo 8, versículo 28, o texto clássico: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos aqui mais uma promessa de Deus em nossa vida, dizendo que Ele vai nos ajudar. Ele vai pegar todos os momentos difíceis da nossa vida, os momentos bons das nossas vidas, e vai tornar isto em bem para a nossa vida. Então, em vez de ficarmos questionando Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu não posso, eu não mereço, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Ao invés de questionarmos isso, a nossa questão a Deus deve ser: Senhor, como isso vai redundar em bênção para a minha vida? O que é que eu preciso aprender, Senhor? Me ensina diante dessa dificuldade da minha vida, o que eu preciso aprender. Me diz, Senhor, aquilo que eu preciso aprender, que vai ser benéfico para a minha vida, dessa tribulação toda. Me mostra, Senhor Deus, o que isso vai cooperar para o meu bem. Então confie no Senhor, Ele é fiel. E Ele vai cumprir a sua palavra. E se você ama verdadeiramente a Deus, então descanse nele. O Senhor não vai abandonar você. Ele vai revigorar suas forças. Ele vai renovar o seu ânimo. Jeremias trouxe a sua memória de que Deus é misericordioso. Ele trouxe a sua memória que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu ao povo. E você vai ver lá em Jeremias capítulo 31, versículo 7. E isso dava esperança a Jeremias. E ele diz: eu esperarei nele,
eu vou esperar no Senhor. É isso que diz o texto, eu quero ler. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E olha aqui o que diz o versículo 25: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então espera no Senhor, né? Tem o cântico que diz também isso: espera no Senhor sem desistir, na certeza que ele não falha. Tudo ele já preparou, o seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, o seu amor nunca mudou. Então nós podemos confiar. Continua no versículo 26, Jeremias dizendo: bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso, olha, em silêncio. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Ou seja, vale a pena esperar com paciência o momento em que o Senhor vai lhe tirar desta sua situação. Você não vai perder nada diante disso. E por fim, terceira coisa que você deve trazer à sua memória, terceiro atributo de Deus, é que Deus é bom. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Versículo 25. Bom é o Senhor para aqueles que confiam nele, para quem o procura verdadeiramente de coração. Como eu falei antes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é bom e, consequentemente, tudo que Ele permite que aconteça em nossa vida, de uma maneira ou de outra, vai ser para o nosso bem. Eu não sei quais são as provações que você tem passado, se é financeira, se é familiar, se é emocional, se é física, se é saúde, se foi resultado de escolhas erradas. Eu não sei. Mas eu sei que eu já passei por grandes aflições na minha vida. E o Senhor transformou todas essas aflições em bênçãos. Eu já passei por grandes problemas na minha vida, em várias áreas. E o Senhor nunca me desamparou. O Senhor transformou isso. No final de tudo, glorificamos a Deus. Por mais difícil que fosse o momento, no final conseguimos louvar a Deus e entendemos que Ele estava num plano superior, melhor daquilo que nós tínhamos pensado. E nós podemos descansar nisso. A promessa que nós encontramos nesse versículo aqui, que bom é o Senhor para os que esperam nele, é maravilhoso. E é algo que enche o nosso coração de paz. Se você ama ao Senhor, espere nele. Você tem esperado no Senhor? Você tem tido paciência? Ou quando chega esse momento de dificuldade, você diz: pronto, chegou o fim. Acabou, perdi minha vida, acabou minha vida, não tem mais sentido. Amados, não se esqueça. Não se esqueça disso. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele. Você que não tem Cristo, que está com esse grande problema na sua vida, a falta de perdão dos seus pecados, se você confiar em Deus, Ele é bom e Ele vai perdoar os teus pecados. A obra maior, a maior prova de bondade, misericórdia e graça é o perdão dos nossos pecados. Se você já é um salvo em Cristo Jesus, você que já foi alvo da bondade de Deus na sua salvação,
Espera nele, confia nele. Ele é bom. Ele é bom. E por mais que você não consiga entender tudo que está acontecendo, ele tem algo bom, porque a vontade de Deus para nós sempre, como diz Romanos, é boa, agradável e perfeita. Em Mateus capítulo 7, versículo 9, nós temos aqui uma lição grandiosíssima para a nossa vida. Diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, olha aqui, amados, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará as boas coisas aos que lhe pedirem. Então, meus amados, se nós que somos pecadores, sabemos dar o que é bom para os nossos filhos, mesmo quando eles nos desobedecem, mesmo diante das coisas que eles fazem que nos entristecem, nós sempre fazemos coisa boa para ele. E aqui agora ele está dizendo, quanto mais o nosso Pai. Amados, nós não podemos desconfiar, nós não podemos pôr em xeque a bondade de Deus. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Deus sempre vai nos dar o melhor. O problema, meus amados, é que nós queremos o melhor do nosso jeito. O problema é que nós queremos o melhor no nosso tempo. O problema é que nós queremos o nosso melhor do nosso jeito. E nós não permitimos que Deus faça as coisas dele conforme a vontade dele. É isso que nos deixa frustrado, é isso que tira de nós a alegria, é isso que nos aflige mais ainda diante das dificuldades da vida. Mas a partir do momento que nós entendemos que no final de tudo, Deus vai mostrar a sua bondade, nós iremos ver, rapaz, nós passamos por tudo isso, mas Deus foi maravilhoso. Deus nos livrou disso. Deus nos protegeu disso. Deus me transformou nisso. Eu mudei a minha vida por causa disso. No final é bom. Nós às vezes não conseguimos compreender bem porque somos limitados. Porque somos pecadores ainda, não temos uma mente perfeita. Mas nós precisamos aprender a confiar nesse Deus misericordioso, fiel e bondoso, que além disso é soberano. E que nós podemos confiar completamente nele. No versículo 26 e 27 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Em outra versão diz: bom é para o jovem aguentar a disciplina. No versículo 28 ele vai dizer: ficar sentado sozinho e quieto e ouvindo as ordens de Deus. Então Jeremias está dizendo, olha, às vezes é bom passar por esse momento de disciplina. E qual deve ser então a nossa postura? É às vezes ficar sentado, quieto, ouvindo Deus agir, ouvindo as ordens de Deus, meditando em Deus, meditando na sua palavra. A pergunta que eu faço a você é, diante da sua luta, diante da sua aflição, o que é que você tem colocado na sua mente? Você já tem buscado a Deus de forma correta? Buscar com confiança? Buscar com paciência? Buscar ouvindo, meditando na palavra de Deus? Ou você fica murmurando, lamentando, se queixando, resmungando, às vezes até blasfemando? Como tem sido a sua postura diante da sua aflição? Então vamos mudar a nossa mente. Deus responde sempre à oração de um coração aflito. Mas você precisa confiar nele.
Você precisa confiar que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso e que Deus é fiel. Quando vierem na sua mente pensamentos que podem tirar isso, quando começar a vir momentos de pensar coisas que não agradam a Deus, quando você tiver desejo de pensar no problema, você pode dizer, não, isso não vai me dar esperança. Ficar pensando no problema não resolve o problema. Ficar pensando no problema não me dá esperança, pelo contrário, eu perco a vontade de viver, como diz aqui Jeremias. Eu tenho que colocar na minha mente, diante da aflição que você estiver passando, aquilo que me dá esperança. Não fique examinando o seu problema. Não queira fazer uma autópsia da sua aflição. Não queira colocar um microscópio em todas as partes do seu problema. Não fique dizendo assim, mas meu esposo não vai se converter. Minha mãe não vai aceitar Cristo. Minha esposa não vai se arrepender. Meu filho não vai voltar. Meu filho não tem mais jeito. Minha filha não tem mais jeito. Não fique pensando isso. Eu não tenho mais condição, minhas finanças. Não fique pensando nisso. Pare de examinar, pare de ficar querendo fazer esmiuçar todos os seus problemas. Mas eu não tenho mais esperança. Acabou a esperança. Acabou? Pois então faz como Jeremias. Traz à memória aquilo que te dá esperança, porque se você ficar pensando nos seus problemas, realmente não tem esperança, porque você está só vendo o problema, e o problema sempre é caos. Nunca é solução. Pensar no problema nunca vai trazer solução. Mas quando eu penso nos atributos de Deus, na fidelidade, na bondade e na misericórdia, eu então consigo ter esperança. Quando você estiver querendo pensar nos seus problemas, nos conflitos, comece a pensar nas misericórdias de Deus dada todos os dias. Comece a pensar na bondade de Deus todos os dias da sua vida. Quando vier na sua mente pensamentos desse tipo, que vai querer te espantar, te assustar, te causar medo, tirar a tua alegria, então comece a colocar o coração para olhar para Deus e para os seus atributos. Traga à memória coisas que te dão esperança. E aí você pode lembrar, faço muito isso. Rapaz, daquela vez eu estava no problema assim, 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 e no momento certo o Senhor fez isso. Rapaz, naquela vez eu estava tão assim e o Senhor fez isso. A bondade do Senhor foi grande porque me livrou disso. Comece a colocar isso. Volte. Veja a esperança da cruz. A esperança da bondade de Deus na vida eterna. A misericórdia do Senhor todos os dias te dando uma oportunidade de louvá-lo. De confiar nele. Existe um livro, Amando a Deus de Todo Entendimento, que diz que nós não devemos permitir que nossos pensamentos ou sensações tirem do nosso coração as verdades bíblicas. Então nós não podemos permitir de forma nenhuma que os problemas da nossa vida, as coisas que a gente fica imaginando, às vezes nem são problemas, mas a gente começa a criar problemas. E a gente acaba tirando as verdades de Deus do nosso coração. Então não vamos permitir isso. Você tem promessas grandiosas dentro da palavra de Deus. Confia no teu Deus. Confia nele. E através disso, desse Deus soberano, grandioso, bondoso, fiel e misericordioso, espera. Tenha paciência.
E esperar no Senhor faz com que sejamos crentes mais quietos. Isso mesmo. A gente aquieta, a gente começa a ter sobriedade, moderação. E uma palavra final para o seu coração. Aqueles que têm Deus em sua vida, têm sempre o melhor. Mesmo diante das lutas, aqueles que têm Deus no seu coração, têm sempre o melhor. Então as dificuldades, jamais as dificuldades vão conseguir impedir que Deus nos dê o melhor. Então, meus amados, nós temos que fazer com que isso que foi dito hoje entre no seu coração hoje, que você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você tem que trazer à memória as coisas que Deus já fez na sua vida. Lembra da salvação que foi dada para você. Lembra da vida eterna. Lembra da garantia do perdão de todos os seus pecados. Lembra disso tudo. E eu lhe convido, como diz aqui o versículo 29. Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. O que o profeta está dizendo é: se humilha diante de Deus, reconhece: Senhor, eu tenho falhado tanto, eu tenho falhado, eu não tenho colocado esperança mais na minha vida, eu perdi a esperança, eu esqueci dos teus atributos, Senhor, eu esqueci da tua bondade, eu esqueci da tua misericórdia, da tua fidelidade, eu esqueci que o Senhor é soberano, eu esqueci que o Senhor está no controle da minha vida e que esses problemas diante do Senhor não são nada. São imensos para mim, mas para o Senhor não são nada. Eu esqueci de depender do Senhor, eu esqueci da tua palavra, me perdoa, Senhor. Pode ser que esse seja o primeiro passo para encher o teu coração de esperança. Confia no perdão de Deus na tua vida. E se levanta do pó. Foi o que Jó fez. Quando Jó recebeu aquelas notícias desagradáveis, a aflição de Jó o levou a se vestir e se deitar no chão, rapar a barba, tirar a barba, o sinal de humilhação, vestir de saco e cinza, e se deitar no chão e adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez esteja faltando isso. Entender que a nossa vida não é nossa, que o que temos não é nosso, que tudo é de Deus. E pedirmos perdão: Senhor, me perdoa, porque eu pensei que isso era meu. Eu pensei que essas coisas eram minhas. E estava querendo ficar com tudo para mim. Inclusive eu esqueci de Ti, Senhor. Eu olhei tanto para essas coisas. Eu olhei tanto para esqueci de Ti, me perdoa, Senhor. Louvado seja o Teu nome, que está fazendo eu agora cair em mim. Que seja esse o primeiro passo no seu coração. Comece a aplicar isso na sua vida. A irmã Adriana colocou aqui, né? O maior desafio para o cristão é pregar diariamente a palavra de Deus para si mesmo. E aqui a gente pode fazer aqui uma grande figura aqui. Diante do que nós temos passado, né, do Covid-19, quando as pessoas começam a sentir os sintomas, o que é que elas fazem? Elas vão para o médico, elas querem tomar o medicamento que vai restaurar. Eles querem tomar aquele medicamento porque ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar internado. Então, amados, na vida espiritual, nas nossas aflições, nas nossas doenças da vida, das lutas da vida, a palavra de Deus é o medicamento. Vimos já isso lá em Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e alegra o coração e restaura a alma e dá sabedoria aos simples e ilumina os olhos.
Ao meditar na palavra, o teu servo é admoestado. E há grande recompensa naqueles que meditam. Então, amados, só tem uma solução. É a palavra de Deus, é o remédio para a nossa alma, para a nossa vida. Então hoje, nesse momento, descansa no Senhor. Enche o teu coração da palavra de Deus. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não vai falhar. Tenho aqui um cântico, estava pensando que não ia dar certo. Realmente a internet aqui que está ruim, ela travou, mas agora voltou ao normal. Eu quero então louvar com o Senhor numa das minhas canções aqui antigas, né? Eu dificilmente vou cantar alguma música nova, sinto muito, mas algumas músicas novas vão totalmente contra aquilo que eu entendo que é glorificar a Deus, e eu convido vocês a louvarem comigo, caso vocês conheçam esta canção, Espera no Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu poder nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu poder nunca mudou. Então, meus amados, podemos confiar no Senhor, não precisamos desistir. O amor e o poder dele nunca mudou, os seus atributos nunca mudaram. E nós podemos encher o nosso coração com essa esperança, com esta certeza. Não adianta ficar pensando nos problemas, nem nas aflições, não adianta ficar pensando às vezes em problemas que nem aconteceram ainda. Isso vai tirar de nós a nossa força, isso vai tirar de nós a nossa fé, e a gente não pode de forma nenhuma permitir que isso aconteça. Nós podemos confiar no Senhor,
traga para o seu coração sempre aquilo que te dá esperança. E eu garanto a você, assim como diz o cântico, que é a palavra de Deus, a família que é edificada sobre a rocha, a família que está guardada na palavra de Deus, elas não vão temer e vão esperar no Senhor. Vão conseguir entender que o Senhor tem um plano. E no momento dele as aflições vão acabar e ele vai nos honrar e mostrar como era importante passar por essas dificuldades. O salmista diz: bom foi passar por aflição, para que eu aprendesse mais sobre a tua lei. Então pode ser que Deus esteja querendo que você aprenda mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado aí pelas felicitações, dia do pastor. Que Deus abençoe também vocês. Muito me alegra a participação de vocês, a oportunidade que a gente tem de meditar na palavra de Deus. Orem por mim, pela minha família. Que Deus possa me dar sabedoria sempre, ânimo, e também que eu possa encher meu coração sempre daquilo que nos dá esperança, mesmo diante das dificuldades da minha vida. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor, abençoa cada família, Senhor Deus, nesse momento. Abençoa cada irmão que está ouvindo essa mensagem agora, aqueles que vão ouvir depois. Derrama a tua graça, Senhor Deus, graça sobre graça na vida de cada um deles. Que possam edificar a sua vida sobre a rocha. Que a graça e a paz do nosso amado Deus, a consolação do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus na cruz por nós, seja com cada um de vocês. Um forte abraço no coração de todos e até amanhã, se Deus permitir, e nós pudermos desfrutar da sua misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã às 8 horas.